Tô querendo trazer o Denilson agora. É? Oh, show, hein? Nossa. Marcelinho foi para os Estados Unidos. Chega agora, acho que dia... Muito boa tarde para você que está nos assistindo. São 1h09 e começa agora mais um DS Entrevista. E hoje eu tenho a honra de apresentar a vocês aqui o delegado Dr. Eduardo Boigues, comanda, né, o Garra aqui da região. Delegado, queria que você primeiro desse uma saudação para os nossos internautas que estão nos assistindo e já adiantar que você vai falar sobre a sua carreira, sobre política, enfim. Tudo. É sobre tudo, Primeiro, uma boa tarde a todos. Lucas, obrigado pelo convite, a toda a equipe do DS, né? Do Diário de Suzano, e queria agradecer também aos internautas, a minha chefia que me liberou para estar aqui no meu horário de almoço. Sempre a gente tem que lembrar isso, para que as pessoas depois não tentem nos denigrir, falando que a gente está deixando de trabalhar para dar entrevistas. Então eu estou no meu horário de almoço, eu tenho 2 horas de almoço, então estou liberado para isso. Queria dar um abraço a todo, um beijão primeiro para minha família, todos os meus amigos, minha equipe também que estão nos assistindo e todos os internautas. Obrigado por tudo. Legal. E bom, antes da gente começar esse bate-papo aqui, que vai render muito assunto, eu queria que vocês, se tiverem alguma pergunta, mandem aqui na nossa live, que o doutor vai estar respondendo para vocês, vou passar para ele. E é isso. Vamos lá. Doutor, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na frente do Garra, né? Como que funciona, para as pessoas entenderem um pouco, né? Um pouco desse trabalho de vocês. Tá. Importante, assim, a gente frisar. Nós somos um grupo de 15 pessoas hoje, de 15 policiais comigo, 15. Como delegado, tenho meu encarregado-chefe e mais 3 investigadores. Nós temos 5 viaturas. Nós somos responsáveis para fazer um patrulhamento preventivo especializado em toda a região do Alto Tietê. Ou seja, nós temos apenas 5 viaturas para essas 7 cidades. E mesmo diante de tanta dificuldade, e a gente vem passando hoje, a Polícia Civil vem passando por um processo de reestruturação, né? Sim. Tivemos agora, inclusive, o anúncio do governador que nós seremos ainda uma das polícias, a polícia mais bem remunerada, bem mais estruturada do Brasil. A gente acredita ainda nisso, vamos até o final, porque ele deu os 4 anos, a palavra dele, que nos 4 anos seriam... ter esse reajuste, né, essa por reestruturação, ano, né? exatamente. Sim. Então a gente acredita nessa palavra, vamos lutar até o fim. E nós comandamos o Garra, e o Garra necessariamente foca nos crimes patrimoniais, nos crimes de tráfico de drogas, e também, principalmente, através de um núcleo de inteligência policial, que nós temos o CIP, que é o Centro de Inteligência Policial da Polícia Civil. Onde ele fica? Na seccional de polícia de Mogi das Cruzes. Através dele, nós fazemos o levantamento, correto? Certo. De todos os maiores índices criminais e dias e horários e locais onde eles ocorrem. Exemplo. Então, você pega hoje Ferraz de Vasconcelos. Certo. Hoje, Avenida Brasil, na quinta-feira para sexta e sexta para sábado, são os dias que mais ocorrem roubo de veículos na Avenida Brasil, em Ferraz de Vasconcelos. Na estrada do Mandim, Itaquaquecetuba, já na sexta-feira à noite, é os maiores índices. Então, a gente faz esse levantamento. Por isso que é muito importante as pessoas hoje registrarem ocorrência. O boletim de ocorrência. Para que a gente possa extrair desse registro as informações onde mais os roubos estão acontecendo e os furtos de veículos, por exemplo, nesse caso. Sim. Né? O tráfico de drogas, aí depende já da Delegacia de Investigação sobre Entorpecente, das denúncias dos moradores, falar onde tem pontos ali, quem são os meninos. É importante a denúncia através do 181. E o nosso trabalho foca nesse patrulhamento preventivo especializado. Tanto é que deu o resultado que o dia que nós fomos para Ferraz, fizemos flagrante. O dia que nós fomos para Itaquaquecetuba, fizemos flagrante. Ou seja, Mogi das Cruzes, a mesma coisa. Agora a gente está vindo para Suzano e Poá. Surtindo efeito positivo. Biritiba Mirim também. Biritiba foi um caso emblemático até. Por quê? A feira noturna que ocorre na quinta-feira lá, as quinta-feiras, é para a família. Para as famílias poderem, né? Porque normalmente as feiras ao ar livre ocorrem durante o dia, muito calor lá, então é feito à noite, na quinta-feira à noite. Só que as pessoas aproveitaram, sabe para fazer o quê? Vender droga. E aí você, com teus filhos, enquanto você ia fazer feira, ficava ao ar livre. Exatamente. Comércio ao ar livre de entorpecente. A primeira vez que nós fomos lá, agradecemos a prefeitura que, em parceiro lá com o nosso secretário de segurança, o Nino, toda a equipe dele, nos
abriu as portas para fazer o controle via monitoramento que a cidade tem, coisas que outras cidades não possuem, e aí prejudica o nosso trabalho. E aí nós fizemos efetuamos a prisão de 4 traficantes naquela noite. Posso falar uma coisa? Limpou a feira. São mais de 3, 4 meses que nós estivemos lá, acabou. Um trabalho real. Exatamente. Sim. E já avisamos. Quando precisar novamente é só ligar, nos acionar ali na base da Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, que nós vamos estar atendendo todo mundo. Sim, um trabalho muito efetivo. Muito efetivo. Você falou até que é da região, né? São 15 homens. Como que é essa atuação de vocês? Porque assim, vocês, igual você explicou, tem o horário, tem o local, tudo certinho. Mas como que vocês se dividem até os locais? Como que vocês definem em qual local vocês vão atuar? Estratégia, como eu falei, de inteligência. O Garra hoje não sai para a rua sem saber o que vai fazer. Entendi. Certo? A Polícia Militar hoje, ela tem um patrulhamento, ela é responsável pela Constituição Federal, pelo patrulhamento preventivo, que é estar em todas as ruas, ocupar o maior número das vias públicas para inibir que o crime ocorra, certo? O Garra hoje não pode ficar andando na rua sem saber o que vai fazer. Nós somos um grupo especializado e de elite da Polícia Civil. E se nós somos, nós temos que saber o que nós vamos fazer. O que a gente sai? Vamos cumprir hoje mandados de prisão. Então, por exemplo, em Mogi das Cruzes, quando nós assumimos depois de novembro, foi depois da eleição do ano passado, em final de outubro, início de novembro, mais ou menos, nós assumimos o Garra. E eu falei, quem tiver hoje como procurado em Mogi das Cruzes pode ir embora. Porque nós vamos cumprir todos os mandados, nós vamos efetuar a prisão de todo mundo. Qual que foi o resultado? Só nesse ano de 2019, o Garra prendeu 310 pessoas. Hoje tem mais um lá, vai para 311. Ou seja, nenhuma unidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu mais que o Garra. E nós só somos em 15. Dentro disso, temos flagrantes, temos essas receptações, tráfico de drogas, tudo isso. Então a gente, quando sai para a rua, sabe o que vai fazer. Como também nessas blitz, nessas operações que a gente faz, focado em determinadas regiões, porque o índice de criminalidade lá é maior. Legal. Você falou que assumiu o Garra no final de outubro, né? Final de outubro do ano passado. E já entrou essa equipe de 15 homens e você acredita que dá para aumentar? Tem um déficit? Olha, nós éramos em 17. Eram 17. Um se aposentou e o outro foi transferido para uma outra unidade porque estava sem policial civil. O governador João Dória autorizou a contratação de 2.900, praticamente 3.000 policiais civis, 250 delegados, mais de 1.000 investigadores, mais 1.000 e poucos escrivães de polícia, que é para o quê? No mínimo, ressarcir todo o déficit que nós temos com a perda de todos esses anos. Isso que eu ia perguntar, tem algum desses 2.900 que já se sabe o governador que vai vir anterior pra cá, acabou com a gente. Se você pega os últimos governos do Estado de São Paulo, acabou com a Polícia Civil. E esse agora, nós estamos acreditando nele, autorizou, não vai ficar mais naquela dependência de todo ano ter autorização do governo, ou seja, ele autorizou o comando da Polícia Civil a fazer a abertura de concursos públicos todo ano para recuperar esse déficit que nós perdemos. Então a gente, se Deus quiser, nós vamos estar recebendo mais policiais aí para poder desenvolver um trabalho melhor e quem ganha com isso é a população. Com certeza, mas tem algum número, sabe, dizer quantos mais ou menos, pelo menos algum? Lucas, olha, quem faz a distribuição dos policiais civis que são aprovados no concurso público é a chefia de polícia. Então, eles lá, porque tem distrito que tem uma demanda muito grande com poucos policiais. Por exemplo, você pega aqui Itaquaquecetuba, lá, nosso DP Central. Tem uma média de quase 1.000 boletins de ocorrência por mês. Cara, é muito imprescindível que o plantão policial tenha 2, 3 escrivães durante o plantão, com mais uma equipe de 2, 3 investigadores, que tenha um delegado só para aquela cidade, porque hoje faz casadinho com Poá, que seja Poá também tenha esse mesmo número de policiais na equipe, para que a população seja melhor atendida. Então, caso a gente receba 1 ou 2, não tem problema, a gente nunca vai desistir de realizar o nosso trabalho. Com certeza. Né? E também não dá para colocar hoje 20, 30 mil homens da Polícia Civil do dia para a noite, né? Tem que ser feito também gradativamente. Exatamente. E tem alguma novidade das viaturas também? Você falou que são 5, né? Viaturas. 5 tem a previsão de chegada de mais alguma viatura? Olha, o Garra está passando por uma reestruturação que começou na capital, lá agora chama DOP, que é um novo Departamento de Operações Policiais Especiais. Na Grande São Paulo, pelo que nós estamos sabendo, o Garra parece que vai se transformar em GOI, em Grupo de Operações Especiais. E aí viram novas viaturas, com uma modelagem agora, um processo visual diferente do que nós já
vimos utilizando, isso foi uma coisa nacional, de todas as instituições policiais civis dos estados vão ter uma mesma roupagem, ou seja, uma mesma identificação visual. E é isso que a gente espera também receber para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Legal. Doutor, queria que você falasse para mim como que você enxerga a segurança aqui na região, principalmente na questão de roubos e assaltos, né? Assim, a gente sabe que tem cidade que é maior que a outra, por exemplo, Mogi e Suzano, que são grandes. Itaquá, mas assim, Mogi, Itaquá e Suzano. É isso. Mas como que você enxerga a segurança? Tá melhorando? Tá tendo Lucas, uma briga diária. Maior? A gente mata o leão todo dia. Quando você vê, você fala, hoje... eu fiz 2, 3 BO só, foi uma ameaça, hoje não exatamente, teve. Mas no outro dia, de repente, escapa a mão. Sim. É uma briga diária. Sabe por quê? Porque o que interfere nisso, além da falta de estrutura da polícia, de falta de investimento, de setores de inteligência, de tudo isso, a condição socioeconômica do país e principalmente as leis e a impunidade é o que gera reincidência. Sim. Correto? Correto. Hoje você pega, todo mundo conhece a frase, a polícia prende e a justiça solta. Exatamente. Tem até um slogan, caiu no STF, poxa, graças a Deus, né? Chegamos ao Supremo. Por quê? É como essa decisão de prisão em segunda instância, ou seja, sem o trânsito em julgado. Porque tem um processo. Primeira instância o cara foi condenado, vai para a segunda, ainda falta um recurso, por exemplo, e aí está a decisão no Supremo, se ele pode ou não já iniciar o cumprimento de pena da sentença que ele obteve aqui em segundo grau. Cara, se realmente tiver presente os requisitos de uma prisão preventiva, por que vai deixar esse cara na rua, correto? Sim. Cometendo outros crimes, sendo que já poderia iniciar essa discussão. Exatamente. E se o Supremo, por exemplo, decidir que não é cabível prisão em segunda instância até o trânsito julgado, 150 mil presos vão embora para a rua. Exatamente. Cara, você acha que a polícia aguenta? Passou um ano, a média da Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo é prender 100 mil pessoas por ano, 100 mil vagabundos, 100 mil criminosos. Pessoas que devem à justiça, correto? Sim. Ou que estão cometendo crime, que foram presos em flagrante, ou que acabaram de cometer, ou que depois foram condenados. Sim. Então, que tem uma dívida com a justiça. Nós passamos um ano para prender 100 mil pessoas. Aí você acha justo a justiça soltar 150 mil presos no Brasil todo por causa da tese de desencarceramento? Cara, eu pago meu imposto. Sim. Eu pago meu almoço que eu acabei de comer agora, meu café da manhã, a escola dos meus filhos, eu pago tudo. E você também está aqui trabalhando para poder pagar o seu sustento. Por que os presos, por exemplo, que estão lá dentro hoje, tem que sair para a rua, tem que ter saidinha dia dos pais, dia das mães, essa Richtoff que nem mais pai nem mãe tem, está saindo. Sim. Cara, é um absurdo o que acontece no país. E aí jogam toda a culpa de quem? Polícia. A polícia. Sim. Cara, a gente hoje atende, a polícia, por exemplo, militar, faz parto em viatura, faz briga de marido e mulher, a gente faz acidente de trânsito, socorre pessoas adoentadas. É 1 milhão de coisas e nada nos ajuda. Então, assim, é fácil hoje criticar, mas sem a gente ter uma estrutura. Eu espero que realmente, hoje eu vejo a segurança na região, uma luta por dia. A gente tenta melhorar, tem nossas falhas, mas devido a esse problema também. A polícia envelheceu muito. Uma coisa que a gente faz uma crítica para a gente recuperar logo isso, a média do investigador de polícia do estado de São Paulo hoje passa dos 44, 45 anos. Então é uma pessoa que já está ficando um pouco mais cansada. Eu mesmo, são 2 décadas, eu vou fazer 20 anos como delegado de polícia. Hoje ainda estou novo, 43 anos, mas até quando? Então a gente tem que estar sempre abrindo concurso, trazendo pessoas novas, motivadas, que quem ganha com isso é a população. Com certeza. E aí a região é assim. A segurança, ela não é das piores, mas a gente tem muito que melhorar, a gente sabe disso e estamos lutando para isso. Legal. Por isso que o Garra hoje, com mesmo 15 pessoas apenas, a gente faz hoje toda essa diferença. Faz toda a diferença. Com certeza. Não tenha dúvida, tanto é que Mogi das Cruzes não tem um mandato praticamente aberto. A não ser que está expedindo de ontem para hoje acabaram de ser expedido, porque nós estamos em dia com todos os mandados. Legal. Doutor, antes da gente dar a sequência aqui, vamos a alguns comentários aqui da população. O Ronaldo de Itacoaxetuba está te mandando um boa tarde. Pode mandar o Ronaldo. Um abraço ao Ronaldo, ao Fábio Salvador, Alessandro Donadil, toda a galera está entrando aqui, já deu uma olhada, a Vânia, Luciano Dávila, o Ceará, Rosane, Fernanda Félix, rapaz, todo mundo, hein? Isso aí, O Tico, a Sandra Moraes, Erian,
Um beijo a todos, Raimundo, Nelson, José, Sérgio, Júlio, Laílson. Laílson Nascimento, um grande amigo também, um abraço ao Laílson, ao Rafael, pessoal do Gazeta, David Neto, enfim, toda a galera lá, o Valdir da Farmácia, o Santiago, todos os vereadores também. Exatamente. Bom, então você que está comentando, pode comentar mais, o doutor vai estar respondendo aqui todo mundo, ó. Exatamente. Tá ligado. Bom, doutor, agora voltando um pouquinho da questão de segurança, o governo do estado, né, ele anunciou agora no último dia 31 um reajuste de 5% no reajuste salarial da polícia, né, polícia militar, civil. Eu queria que você comentasse o quanto é importante, né, você já tinha falado aqui no começo da entrevista do reajuste. Todo servidor público. O que jogam hoje, alguns políticos jogam nas costas do servidor público? A responsabilidade pelo inchaço do erário público, ou seja, pelo gasto enorme que o Estado tem, o poder público tem, joga, não é só o Estado, o município e o governo federal, jogam nos servidores a carga pesada da maior pagamento das despesas. Por exemplo, você teve Itacoaxetuba, já teve acho que 54% da folha, só paga um servidor. Mas, na verdade, se não houvesse corrupção, desvio de dinheiro público, pagamento de coisas que não existiram, funcionários fantasmas que embolsam o nosso dinheiro. Se não tivesse tudo isso, posso falar, caberia bom salário para todo servidor público, para toda prestação de serviço, porque quem presta esse serviço público para a sociedade são os servidores. E eles bem remunerados, motivados, capacitados, com plano de carreira. É igual você aqui na iniciativa privada, ganhando bem, você vem trabalhar com outra disposição. Né? Não justifica, às vezes, a pessoa ser mal-humorado, ser ignorante e mal educado com a sociedade. Jamais. Que isso tem que funcionar, tem que ser mandado embora. Mas é passível, sim, de você remunerar bem um servidor para que ele possa prestar um serviço melhor à sociedade. Com relação aos 5%, todos nós esperávamos muito mais. Porque isso que eu ia falar. Discurso, lógico. Muitos policiais falaram desse 5%, né? Podia ser mais. Assim, por quê? Agora, o que a gente tem que entender? Vamos lá. Ele não falou, o governador, uma coisa tem que ser justo, o governador não virou e falou, olha, esse ano você vai ter 20, ano que vem 20, não. Ele falou, olha, nos 4 anos de governo, vocês terão o melhor salário, então eu tenho que dar os 4 anos. O que a gente precisa? Que a defasagem hoje, por exemplo, de um delegado de polícia, é o pior salário do país, cara. Nós somos 26 estados, mais um ente federativo, que é o Distrito Federal, 27 entes. Nós somos o último colocado, pelo amor de Deus. Você pega um defensor público, não vou falar mal dele, mas ele ganha bem como toda carreira jurídica tem que ganhar. Juiz, o promotor, o defensor. O defensor ganha o dobro, R$22 mil, que é pago para soltar criminosos da cadeia, e o delegado de polícia, seus servidores, que é pago para proteger a sociedade, tirar o criminoso da rua para que ele pague na justiça, ele recebe R$9 mil bruto inicial. Então, cara, o que acontece? Só que esse orçamento desse ano, quem preparou foi o Márcio França, que é o governador anterior. Na saída do Alckmin para o governador Márcio França, ele fez o orçamento que seria aplicado em 2019. Então, não dá para ter uma noção também. Não dá para esperar muita coisa desse ano. Vamos ver o ano que vem, né? Agora, do ano que vem, nós temos direito de cobrar. Correto? Ficamos muito tristes? Sim, ficamos muito tristes, porque ficou muito aquém do que nós esperávamos. Porém, vamos aguardar mais um ano e vamos tocar o barco e vamos trabalhar, porque a sociedade precisa da gente, não dá para parar. Agora, voltando um pouco para Itaquá entregou, né? Agora, nesse final de outubro, a Delegacia de Defesa da Mulher, né, da DEM, o prédio. Só que a previsão é que os atendimentos comecem em janeiro, né? Eu queria saber... Como você... Você que está me ouvindo. Esse discurso da Delegacia da Mulher em Itaquá começou ano passado, quando até então o candidato Márcio França, candidato a governo do Estado, que assumiu a cadeira do álcool-geral do Alckmin, quis se reeleger e baixou decreto criando as delegacias da mulher em todo o estado de São Paulo para agradar a obra eleitoreira. O prefeito até então de Itacoaxetuba, que tinha tudo na mão já para início desse ano, ter inaugurado ela, começou a segurar a reforma, segurou reforma. Agora abriu um prédio que é da Secretaria da Mulher e falou, olha, nossa parte estamos fazendo, aqui nesse canto vai ser a Delegacia da Mulher, agora depende do Estado, ou seja, pera um pouquinho, se quer realmente criar uma delegacia na cidade, quer fazer, entra com a estrutura, está pronto o prédio, forneça aí 7, 8 funcionários públicos da Prefeitura, que tem mais de 2.000 comissionados, 2.000 comissionados, será que não tem 10 para trabalhar numa delegacia de polícia?
que o maior índice criminal é de violência contra a mulher, que cresce a cada dia, você pode ver que ele não reduz. Percebe? Cada dia o índice criminais, a violência contra a mulher vai crescendo. Se ele realmente tivesse interesse, a mulher dele é secretária lá, a primeira dama é secretária da mulher. Sim. Se tivesse realmente interesse de criar a delegacia, cederia dar uns 10 funcionários, que nós iríamos para lá, a delegada da mulher já está indicada, que é a doutora Luciana Mate, está lá indicada, pega mais 1, 2 escrivães, eu como delegado dou apoio, o Garra dá apoio, o que ele quiser, nós faríamos isso acontecer. Mas ele está aguardando, com certeza, fazendo essa obra eleitoreira para deixar o ano que vem, que é ano de eleição, e falar, olha, mais uma obra para você, hein, eleitor. Isso ninguém cai mais, para mim é tudo balela. Sim, eu até queria que você falasse também desse segundo mandato do Mamoro, né, na questão de segurança também, doutor. Lucas, cara, é difícil falar de uma pessoa que não nada fez. Porque se tivesse feito alguma obra realmente que você constrói do primeiro tijolo, cobre e entrega para a população, eu viria aqui e falar, olha, fez. Sim. Até agora eu não vi nada. Para fazer a abertura da UPA, teve que fechar o pronto-socorro do centro na época, que era a única coisa boa ainda que a gente tinha. Pô, não se fecha nada. Nós tínhamos a delegacia de homicídios e a delegacia de entorpecente, a DISE lá, que nós levamos em 2011 e criamos na cidade. Sim. Pergunto, perderam mais 2 delegacias. Hoje, tem crimes lá, homicídios, que muitos dos casos na época, não que a gente era super-herói, mas todos eram muito investigados e a maioria não eram esclarecidos. Sim. Correto? Agora, falar de um prefeito que nada fez, cara, tá aí a rejeição de 70%, 80% dele, quem cobra ele é a população. Eu não preciso nem vir aqui falar mal. Sim. Porque a população está sentindo na pele o que é um governo omisso. Omisso na saúde, omisso na segurança pública e em todas as outras áreas. Pode ter certeza disso. Exatamente. Doutor, agora falando um pouquinho de eleições, né, já que você comentou no assunto, eu queria saber como que está a questão. Você está no PP, né, no Partido Progressista. Como que está a questão? Você vai sair candidato? Muitas pessoas já fizeram essa pergunta aqui na própria live aqui. Vai sair candidato a prefeito, sim ou não? Sim, deixa aí pro pessoal. Hoje, de Itaquá. Sou pré-candidato à prefeitura de Itaquaquecetuba pelo Partido Progressista, tá? Que é o PP. Sim. Estou me colocando à disposição do partido. Estou hoje numa conjuntura muito bacana de composição partidária, que é isso? De partidos políticos, por exemplo, 5 partidos políticos hoje que compõem o governo do Estado estão na nossa composição. Como aqui tem a União Democrática em Suzano, nós também criamos essa composição partidária lá, que é através do Democratas, do vice-governador, o PSDB vem na nossa composição do governador, o Partido Progressista onde eu estou, o PSD também do Marco Bertaioli, que é o maior deputado da região, também na nossa composição, e o PRB também, que é o Republicanos hoje, também está nessa composição, além de MDB, Solidariedade e outros partidos que compõem essa nossa cúpula. Então hoje sou pré-candidato, não vou desistir, tem muitos boatos hoje lá, Lucas. O delegado vai se vender, porque ele não vai competir, porque esquecem. Só Deus pode tirar minha pré-candidatura. Sim. Só Deus pode isso tirar. Que eu até, correto? Tive um exame, passei por um período grave agora de saúde, tive uma trombose, como o prefeito de São Paulo teve agora, o Bruno Covas. Eu também tive a mesma trombose, que deu uma embolia pulmonar, né? Foi muito sério. A gente pensa assim em desistir, mas ao mesmo tempo fala, poxa, se Deus me deu uma oportunidade é porque Ele tem um propósito. Sim, exatamente. E se Ele tem um propósito, eu não vou decidir dele. Não vou desistir dele. Podem vir com qualquer mentira. O Eduardo mora em Alphaville. Já desafiei. Eu retiro a minha pré-candidatura. Não serei jamais, se você provar que alega isso, que eu tenho uma casa lá, ou que eu passei um dia pelo portão desse condomínio, pela portaria, qualquer coisa assim. Sim. Agora tem uma segunda, outras fake news também agora. O Eduardo estava com X na pesquisa, caiu 10 pontos em uma semana. Falei, só se eu matei alguém, eu não estou sabendo. Né? Ou seja, todo dia invento uma verdade, estão tentando agora me vincular à facção criminosa, porque eu falei, tentam inventar pelo menos uma coisa que seja plausível. Correto? Porque pelo menos a população fala, agora, facção criminosa, com envolvimento com corrupção, com coisa ilícita, procure que vocês não vão achar. Sim. Só isso. Já que você falou da sua pré-candidatura, né, a prefeito de Itaquá, eu queria perguntar para você, qual que é a sua principal bandeira, né? Nós vamos 3 pilastras. Já que você foi candidato a deputado, né? Em 2016, fui candidato a prefeito. Ficamos em segundo lugar, de 13 candidatos. Depois de lá, no outro mês seguinte, acabou em outubro de 2016, 2 de janeiro, nossa delegacia foi fechada. Sim, eu lembro. Fomos transferidos
repentino do dia para a noite, Sim. a ponto de encostar um caminhão na porta e levar todas as nossas coisas, como se nós fôssemos, sabe, que nós não prestássemos. Sim. E nós tínhamos hoje a Delegacia de Homicídio de Itaquaquecetuba, era uma das mais produtivas da região. Vocês podem consultar o Google, consulta o que vocês quiserem, os nossos números, a redução de mais de 80% de homicídios. Os números mostram isso, Os números sempre mostraram, isso aí. Então fomos tirados de lá, vim candidato a deputado ano passado, tivemos 48.456 votos, mesmo distante de lá. Sim. Por isso, o Eduardo aqui, poxa, o cara já jogou em Mogi das Cruzes, para quê? Para que eu possa passar o dia lá, almoçando, tomando café, que eu fique... Porque aí meio que me mantém longe da cidade. Quando as pessoas falam, o Eduardo sumiu daqui, é porque eu tenho que exercer e cumprir meu horário de 9 às 19 lá. Às vezes, Lucas, a maioria da semana, eu tenho começado 6 da manhã, sabe por quê? Por exemplo, os dias dos mandados. Sim. Porque além de cumprir o mandado às 6 da manhã, eu já começo cedo para terminar um pouco mais cedo e poder subir para Itaquá. Vou atender o pessoal no meu escritório. Mas tudo certinho. Eu não faço uso de veículo oficial, de absolutamente nada errado, para que eu nunca tenha problema. Exatamente. Correto? Agora, minha bandeira serão os 3 pilastras: saúde, segurança e educação. Na mesma igualdade. A gente não pode... Hoje, Itaquá, por mais que todas as áreas estejam debilitadas nesse sentido, nós vamos ter uma polícia forte, cara. Você tem uma coisa que a criminalidade pode se preocupar e vá se preocupar se nós estivermos, é que nós vamos atuar duro. Mas não tenha assim, dúvida disso. É muito importante que um delegado hoje ele vai ser cobrado o quê? Como o atual lá é médico, ele é cobrado na saúde, nós vamos ser cobrados na segurança pública. E nós temos uma segurança pública efetiva, cara. Mais delegacias, principalmente as especializadas que nós vamos levar. E é aí que o governo do estado, que eu falei para vocês, nessa composição, está próximo do governador? É próximo para você trazer os benefícios. Sim, para conseguir. Porque hoje, se você não estiver próximo do governo do estado e próximo do governo federal, como que você vai conseguir uma viatura? Como você vai conseguir policiais? Como que às vezes você pode conseguir até dinheiro para uma UPA com o governo federal? Depois que você instala a UPA, no outro dia, quando você fez a abertura, de quem que é aquelas contas? Passa a ser de quem? Do município. E o município não tem previsão orçamentária para manter aberta uma UPA. Aí o que acontece? Daqui 6 meses, 1 ano, ela está se fechando. Correto? Então a gente vamos trabalhar nessas áreas aí para, se Deus quiser, trazer um bom retorno. E quais são os seus planos para a educação, doutor? Olha, a educação, nada é feito sem investimento em educação. Hoje, você investir na educação, você diminui os investimentos na saúde, na própria segurança pública. Porque quando você vai investir num jovem hoje, porque você tem que começar na primeira infância, na criança lá pequenininha, aumentando as vagas de creche. Você tem tem que dar oportunidade às famílias de uma mãe procurar um emprego decente, que ela possa ter essa liberdade para procurar um emprego e assim manter quem estiver empregada e seu filho está sendo bem cuidado numa creche. Depois, com o aumento da idade, você tem que fazer umas escolas de período integral, criá-las, para que ali possa não só ser criada, mas também educar seus filhos, fazer todo o aprendizado. Quando mais adolescente, aumentar os cursos técnicos. Investir nesses cursos técnicos e profissionalizantes, que é o que dão um encaminhamento para o jovem sair do mundo do crime e a oportunidade de emprego. É o mundo lá fora capitalista que vai abraçá-lo depois. Porque se você não qualificar essa mão de obra que está crescendo dentro da cidade, sabe o que acontece? O jovem fica ocioso e sem emprego. E os poucos que tem conseguem trabalhar muito fora. Porque quando é exigido na cidade... as empresas de Itaquá exigem uma mão de obra qualificada e não tem, vão gerar emprego o quê? Para Suzano, para os jovens de Suzano, para o de Mogi das Cruzes, para o de Ferraz de Vasconcelos. Então nós temos também que ter parcerias com o governo do estado, para quê? Para aumentar o número de vagas e dos cursos também da FATEC, da Escola Técnica, da ETEC. É isso que nós vamos investir, tudo nesse aparato para que a gente possa tirar os jovens da rua. Porque quando você não adota teu filho, eu vou falar, a rua é o crime que adota. E aí depois a gente perde a mão, fica muito difícil. Doutor, muitas pessoas aqui perguntando da questão do transporte público de Itaquá. Eu queria saber, que você tem algum plano? Primeira coisa que já fez parte do nosso plano de governo em 2016 e fará no próximo, que a gente estuda isso criteriosamente, é o terminal urbano com integração. Não digo cartão bom que já existe. Mas a gente quer fazer um terminal urbano integrado, por exemplo, na estação central de Itaquaquecetuba. A gente quer fazer um terminal urbano ali onde fica hoje a área, que é do seu Antero, ocupada irregularmente pela família de ciganos. A gente vai colocar essas famílias, a gente já fez, está se aproximando
do proprietário para que a gente possa fazer essa parceria futura, uma PPP, parceria público-privada, e fazer um terminal urbano de integração, que você possa descer de uma estação de trem e, passando a passarela, já descer do outro lado e pagando a mesma passagem, tenha o direito de ir para sua casa, para o seu bairro, pagando uma única tarifa. Igual tem em São Paulo alguns... Não só em São Paulo, como Guarulhos acabou de implantar também. São Paulo, por 3 horas, você paga uma só tarifa, você anda de trem, metrô e ônibus por 3 horas. É o que a gente pretende também implantar em Itaquaquecetuba. Tem um outro aspecto hoje que me chama a atenção, é o transporte alternativo. Sim. Importante a gente falar sobre isso. A cidade de Itaquaquecetuba, vocês imaginem, é desse tamanho, grande, muito grande. Sim. Há 20 anos que praticamente não são criadas novas linhas. E o único transporte que presta serviço é o de grande porte, é os ônibus grandes. Sim. Como a cidade foi ocupada de maneira irregular, tem muitos bairrozinhos mais afastados de regiões periféricas, da periferia, que não são atendidos pelo transporte, porque o ônibus às vezes não entra, ou a criação dessas novas linhas ainda não se deram, tem difícil acesso, e a gente pretende o quê? Acabar com o monopólio dessa empresa de ônibus, correto? Esse seria o ideal, e abrir uma concorrência, uma licitação, para uma segunda empresa prestar o serviço, com micro-ônibus, que são os menores, e as vans, para que o transporte seja muito mais ágil e nenhum cidadão fique sem transporte na cidade. Sim. Esse é o que nós pretendemos. E tem muitas áreas, tem subidas, né, buracos, os ônibus não conseguem subir, tem aquela questão toda. É isso. E numa van, você pega hoje uma van, mais fácil. Como eu falei, eu me reuni com o pessoal do transporte alternativo, e eu falei, olha, a única coisa que nós vamos exigir, que o veículo seja zero. Sim. Falou, doutor, nós estamos fazendo, para vocês terem uma noção, a tarifa do ônibus lá é R$4,40. Eles cobram no alternativo R$4,00. E falou que deixaria até por 3, mas desde que tivessem a garantia que o veículo não seria apreendido. Então não tem como investir hoje uns R$100 mil num veículo novo, que dá toda a segurança para o usuário, porque daqui a pouco ele pode ser apreendido, então o pessoal não investe. Exatamente. Mas a partir do momento que você der um contrato, fazer a efetivação de todos os prepostos direitinho, todos que vão trabalhar com o transporte, com o veículo zero, quem ganha com isso é a população. Não tem Sabe se tem algum número de quantas pessoas do transporte alternativo que já demonstraram interesse? Olha, existem grupos, questão? Eu já falei com um grupo, por exemplo, que tinham 100 veículos na rua. Fazia desde a Terra Prometida, Recanto Mônica, Jardim Marcelo, vários outros lugares. Agora tem muitos hoje ainda que estão trabalhando na clandestinidade, para que não sejam descobertos e não tenham seu veículo apreendido. Então a gente precisa fazer um levantamento um pouco mais de tempo para fazer esse levantamento geral e saber quantos veículos hoje atuam em Itaquaquecetuba. Mas com certeza é uma medida muito importante. Não tenha dúvida. E a quebra do monopólio pode colocar aí. O plano de governo estará nosso em 2020. Legal. Doutor, antes da gente finalizar aqui a entrevista, a gente falar também mais alguns comentários, muita gente também perguntando da questão da habitação, né, em Itaquá. Olha. Da moradia. Tem também no seu plano de governo, tem essa questão? Lucas, vocês imaginem uma cidade que gira em torno de 50% a 60%, ela foi ocupada de maneira irregular. Então as pessoas ainda não têm escritura pública. Sim. O que é escritura pública? É um documento para falar, essa casa é minha. De direito, não de fato, porque de fato ela já existe. Sim. Mas de direito, é minha e ninguém mais tira. Porque você dando uma escritura pública para uma família, você traz dignidade a ela. Porque depois da saúde que você tem, da sua família, o que mais importante você tem? A casa própria. Casa própria, que é o lar, o aconchego, a segurança que você pode dar não só para tua esposa, para teu marido, teus filhos, como todo mundo. Então a gente vai focar muito nisso e nós já fizemos o primeiro passo. Nós tivemos 2 vezes na Secretaria de Habitação do Estado e o nosso contato é através do secretário de Executivo, Fernando Marangoni, do Democratas. Faz um lindo trabalho maravilhoso. Muitos processos estavam parados do ano passado para cá, com a assunção do novo governo. Levantaram todos os processos rapidinho com a nossa estadia. E agora, até o semestre do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, 2.000 residências, 2.000 imóveis serão regularizados em Itaquaquecetuba. Então, a Quinta da Boa Vista, que é o bairro maior hoje, a maior necessidade, 1.500 e poucas famílias serão beneficiadas com esse título. Então, nós vamos correr e vamos manter esse programa estadual, que é da Cidade Legal, em parceria com o município, dia se lá nós tivermos, para que toda cidade possa ser regularizada e com isso, com o pagamento de IPTU, porque todos nós temos que pagar IPTU no Brasil. E aí, assim, a gente trazer mais benefícios com essa entrada de receita, levar mais benefícios para a população, como pós-saúde, bases comunitárias da Guarda Civil Municipal e etc, muita coisa que a gente pode fazer. Áreas de lazer,
campos de futebol de grama sintética e tem muitas coisas boas. Legal. Doutor, antes da gente finalizar aqui a entrevista, eu queria fazer alguns comentários aqui do pessoal. É a Margarete Monteiro, isso me interessa, educação infantil, que você falou da questão da escola. Se não começar na base, depois chega tarde, não tem mais jeito. Exatamente. Isso mesmo, ela também falou do colocar mais cursos para os jovens, estamos juntos, precisar de saúde pública também. Tem muita gente. Muita gente, Bom, doutor... Claudete, pastor Luiz Santos, um abraço a todos. Márcio Roberto, Irian, Luiz Americano. Esse delegado é o David Neto, um abraço, meu vereador, grande vereador, cara fiscalizador da gestão lá, viu? Muito importante. Você falou da questão dos ônibus, da questão do transporte, foi o Israel Chagas, ele perguntou, delegado, você vai voltar com o emprego dos cobradores de ônibus? Muito importante. Isso é importante, Porque quando acabaram com o fim da categoria dos cobradores e colocaram o manual, o automático lá, o cartãozinho, quantos empregos hoje não deixaram de ser atendidos? Muitos. Hoje, a lucratividade hoje dentro de Itacoaxetuba é empresa de ônibus, você não tem dúvida disso. Se a gente for fazer um levantamento, eu vou prestar essas informações em breve, de quantos usuários hoje utilizam o transporte público na cidade, o que gera de receita. Pergunto, por que acabaram com os cobradores? Isso também estava no nosso plano de governo de 2016 e será incluso novamente, será mantido, no plano de governo para 2020. Não tenha dúvida, essa é uma preocupação com todos vocês. Tá, Israel, pergunta respondida pelo delegado. Porque traz comodidade também ao usuário, porque hoje o motorista está ali, ele encosta para poder fazer o atendimento. A pessoa mal sobe, ele tem que ter um horário para cumprir o itinerário. Ele sai correndo, derruba as pessoas às vezes dentro do ônibus. Às vezes ele tem que fazer a própria cobrança que a pessoa não tem. Às vezes fecha a porta também nas pessoas. Exatamente, não tem a passagem. Então assim, é muita sobrecarga em cima de uma pessoa que já está incumbida da responsabilidade de dirigir o veículo com segurança para que todos saiam e sejam entregues de maneira saudável e com a sua integridade física preservada. Com certeza. Doutor, eu queria agradecer sua participação aqui. A gente está sempre de portas abertas para você aí divulgar o seu trabalho do Garra, da questão política. Bom, e é isso. Muito obrigado pela participação. Lucas, eu que agradeço. Quer mandar uma última mensagem para o pessoal? Quero agradecer a todos os internautas, a minha equipe, a Luciano Dávila, o Fábio Almeida, todo mundo, a Tati do escritório, o Alex, todo mundo, não posso esquecer de alguém. Senão, o pessoal do Ceará, tem muita gente lá do Cowboy, toda a galera. Queria mandar um beijo para todo mundo e dizer para vocês, não caiam em fake news, procurem saber das verdades. Muitas vezes as pessoas inventam mentiras para poder denigrir uma pessoa que ela não quer estar lá. Porque ela não sabe por que ela não quer estar lá, que esteja lá? Porque ela tem alguma coisa que ela absorve, se beneficia dessa má gestão, da corrupção dentro de uma prefeitura. E ela quer manter os seus interesses próprios ainda de pé, coisas que na nossa gestão elas não terão. Então, confie no nosso trabalho, venha com a gente, preciso desse apoio, cada dia mais de você, da sua família, dos seus vizinhos, dos amigos, tragam as pessoas para a gente encorpar mais nossa pré-candidatura, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Gente, queria agradecer a audiência de vocês que nos assistiram até o final dessa entrevista e lembrar vocês que hoje também tem DS Esporte às 3 horas da tarde com Daniel Marques, Fernando Barreto e muito mais. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima entrevista. Fiquem com Deus, um abraço.